Olá pessoal, continuando o assunto aí, né, das plantas, hoje nós vamos estudar a parte que fala sobre reprodução, onde nós vamos estudar as flores, os frutos e as sementes, que é toda a parte reprodutiva da planta. Então vamos lá. As flores são os órgãos reprodutivos das angiospermas. Então aqui tem uma figura de uma flor, né, onde vamos ter aqui algumas partes da flor. Esse cabinho aqui embaixo, onde se sustenta a flor, chamado de pedúnculo. Essas folhinhas verdes que tem logo aqui depois do pedúnculo se chama sépala. Essas folhinhas aqui que são coloridas e chamativas, inclusive é o que vai dar a tonalidade da flor e atrair polinizadores também, né? São as pétalas. A flor, ela pode ser exclusivamente masculina, exclusivamente feminina ou possuir os dois órgãos, né, masculino e feminino na mesma flor, que aí essa planta vai ser hermafrodita. Essa aqui da figura, por exemplo, é um exemplo desse, né? Ela é uma flor hermafrodita. Aqui no meio, ó, nós temos a estrutura feminina. Aí aqui está destacado do lado para dar para ver melhor. Essa parte aqui, ó, é o carpelo. Essa pontinha aqui se chama estigma. E aqui, ó, essa parte mais inchadinha é onde fica o ovário da flor, né, parte feminina, e lá dentro do ovário vai ter ali a oosfera, que é o gameta feminino. Agora, pegando essa parte aqui, ó, e destacando ela aqui do lado, essa parte aqui é a parte masculina da flor, também conhecida como androceu. A feminina é gineceu e a masculina é androceu. A masculina, ela é feita dessa seguinte forma: tem um cabinho aqui, né, que nós chamamos de filete, e aqui na ponta tem a antera. Essa antera é onde vai ter ali os grãos de pólen, né, que é o gameta masculino da flor, tá? Então aqui tem todas as partes com seus nomes respectivos, né, e as suas estruturas. Lembrando que o conjunto de pétalas se chama corola, conjunto de sépalas se chama cálice, o conjunto de corola e o cálice se chama perianto, conjunto de estames, órgãos reprodutivos masculinos, se chama androceu, que foi aqui o que a gente viu na figura anterior, né? Então aqui tem o estame com a antera, e isso tudo aqui se chama androceu. E o conjunto de carpelos, que é a parte estrutura feminina, se chama gineceu, que é essa parte aqui, ó, o carpelo com o estigma, o ovário, tudo isso aqui, né, esse conjuntinho todo aqui vai se chamar gineceu. Aí, como eu falei, né, ela pode ser exclusivamente masculina ou feminina, ou ela pode ser hermafrodita. Quando falo que é monóica, são as que são hermafroditas, que vai ter o gineceu e o androceu na mesma flor. Igualzinho aqui nessa figura, ó, você vê aqui, ó, o gineceu no meio e o androceu aqui, ó, logo ao redor, né? Então essa flor aqui, ela é o que? Hermafrodita, ou também chamada de monóica. Ou ela pode ser dioica, que são flores com androceu, ou seja, exclusivamente masculina, e flores com gineceu, exclusivamente femininas, tá? Então tem esses nomezinhos, essas classificaçõezinhas para complementar a estrutura da flor. Quando se faz a polinização, existe também umas classificaçõezinhas. Por exemplo, existem flores que não vão ser fecundadas por insetos, por exemplo. Elas necessitam ali de ter a ajudinha do vento. Quando eu falo que as flores que são polinizadas pelo vento, eu falo que é anemofilia. Anemofilia significa polinização pelo vento. Aí as suas flores não precisam ser coloridas, porque não precisa atrair, né, nenhum polinizador.
E no caso os carpelos vão ser bem plumosos. Olha só essa flor aqui do capim, né? Parece realmente uma pluma. O vento bate aqui, ó, espalha esses, né, pólens para tudo quanto é lugar, né? Também aquele dente de leão, né, que a gente gosta de pegar e assoprar, né? Igual tá aqui na foto. Então vai espalhar ali os grãos de pólen para tudo quanto é lugar, tá? Então quando é feito a polinização pelo vento, se chama anemofilia. E quando é por insetos, né? Aí chamam de entomofilia. Aí sim a flor já vai precisar ter o quê? Caprichar, né, na sua colorização e também, né, ter uma substância ali dentro para poder ter ali tipo uma recompensa para aquele polinizador que vai ali, né, justamente caçar ali o néctar, que ele é adocicado, né, a substância adocicada fica lá dentro do nectário da flor. Então o inseto vai ser atraído por essa recompensa, esse alimento, e também atraído pelas cores das suas pétalas, né? Quanto mais colorida, melhor, tá? Então, entomofilia é polinização feita por insetos. Aí aqui tem até, né, o exemplo da abelha toda sujinha ali de grão de pólen, e ela vai espalhando esse grão de pólen a cada florzinha que ela for, né, pegar ali o néctar para se alimentar. Também tem um tipo de polinização que é feita por morcegos, que é chamado de criptofilia, tá? Então o morcego aqui ele não vai precisar nem que a flor seja colorida, né? E nem que seja exuberante, porque o morcego ele tem hábito noturno e ele não enxerga muito bem. Então a flor não precisa ser colorida. Então muitas das vezes ela é o quê? Branca, né? Não tem coloração nenhuma. Mas aí ela vai investir em outra estratégia. A estratégia é de exalar um cheiro muito forte e agradável que vai atrair ali o morcego até chegar nela, né? E aí ele vai se alimentar ali do néctar e ao mesmo tempo o focinho dele vai ficar todo sujinho de grão de pólen. Quando ele for para outras flores, ele vai espalhar esse pólen também, tá? Então esse aqui é o tipo de polinização feita por morcegos. A reprodução das angiospermas, assim como qualquer outra planta, também é feita por alternância de gerações. Ela tem uma fase haploide e uma fase diploide, né? Começando com haplodiplobionte. Todas as plantas são assim. Só que nas angiospermas tem uma particularidade, algo que é exclusivo delas, não acontece em nenhuma outra planta, que é ter a dupla fecundação. E por ser uma característica exclusiva, que só acontece nas angiospermas, costuma ser muito cobrado em prova, né? Explicando ali, pedindo para você explicar numa discursiva ou então até numa questão fechada, de você explicar como que acontece a fecundação, né, a dupla fecundação e no caso a reprodução das angiospermas. Então esse é um assunto muito cobrado, né, no reino plantê, por ser uma coisa diferente, né, e ter uma particularidade ali. Então vamos entender como que isso acontece. Então a dupla fecundação, ele é um evento muito importante. Por quê? Porque toda a reserva nutricional para o embrião é formada juntinho com ele. Então o embrião é formado pela união dos gametas, né? Então vai ter ali a união do gameta masculino com o gameta feminino e vai formar o zigoto, que vai dar origem ao embrião, né, que ele é o quê? Diploide. Mas junto com ele vai ser formada uma estrutura, né, que vai ter ali a função de dar nutrição e energia para que esse embrião possa se desenvolver. Então, caso não haja fecundação, não irá se formar essas reservas nutricionais e o vegetal vai economizar energia. Mas caso aconteça a fecundação, além do embrião, junto com ele vai ser formado, né, essa estrutura que auxilia na nutrição dele. Então, tem uma figura aqui para a gente ver passo a passo como é feito, né, essa reprodução. Então aqui, ó, eu tenho uma flor, né, adulta, e nesse caso aqui na figura está representando uma flor que ela é o quê? Hermafrodita. Ela tem tanto a estrutura aqui feminina como a estrutura
masculina. Ela pode fazer autofecundação? Pode, né? Ela tem ali os dois gametas, só que quanto mais polinização for feita, ou seja, espalhar os seus pólens e fazer ali reprodução do tipo cruzada ou espalhar esses pólens, melhor. Por quê? Porque vai garantir a variabilidade genética. Mas uma planta pode fazer autofecundação? Pode, tá? Vamos supor que essa daqui esteja fazendo isso, tá? Porque ela é hermafrodita e numa mesma figura está acontecendo os dois eventos. Mas isso aqui é só um exemplo. Então vamos lá. Aqui ó, na estrutura masculina, né, que temos ali o filete e a antera, e dentro da antera vai ter o que? Vários microsporângios, que vai conter microsporócitos que se dividem por meiose para produzir ali microsporos. Então, são nomes complicadinhos, mas infelizmente é assim, né? Então, o microsporângio vai sofrer meiose e vai fazer ali o microsporo. O microsporângio e o microsporócito, eles são diploide. Se sofreu meiose e a meiose é reducional, então eu vou formar ali uma estrutura que é haploide. Então o microsporo ele é haploide e dentro do microsporo vai formar o gameta masculino, que nada mais é do que o grão de pólen, tá? Então aqui ó, um microsporo desenvolve um grão de pólen, a célula generativa do gametófito se dividirá, né, vai se dividir, formando dois núcleos espermáticos. A célula do tubo produzirá o tubo polínico, que aí já quando ele encontrar a estrutura feminina. Então vamos lá, na antera, né, ali no estame, na antera, vai ter o microsporângio, que vai ser o que? Uma célula que vai se especializar em microsporócitos, que é diploide, vai sofrer meiose, que é reducional, e vai formar uma estrutura haploide chamada micrósporo, que vai dar origem depois ao grão de pólen, que é o gameta masculino. Deixa eu só pegar uma caneta aqui, marcar texto para facilitar a marcar as partes importantes. Então aqui ó, o grão de pólen ele é haploide porque é o gameta. Gameta sempre vai ter a metade da quantidade de cromossomos da espécie. Aí aqui na estrutura feminina, que fica aqui no meio, ó, nós temos aqui, né, o carpelo, aí essa parte aqui que é o ovário, ó, tá até maiorzinho aqui. O ovário, né, ali dentro vai ter uma estrutura chamada megasporângio, que é diploide. Vai sofrer meiose, que é reducional, e vai formar ali uma estrutura, né, que é chamada de megásporo, que ela é o que? Haploide. E ali dentro vai ter justamente o que? O gameta feminino. Então olha só, no megasporângio de cada óvulo, o megasporócito se divide por meiose, produzindo 4 megasporos. Um deles sobrevive e forma o gametófito feminino, que no caso vai ser a oosfera, tá? Então aqui ó, o gametófito feminino foi formado, tá? E ele é também o que? Haploide. Um gameta vai ter que se unir com o outro para formar ali o zigoto e depois o embrião. Como é que isso acontece? Então, o grão de pólen, ele vai cair aqui, ó, bem na beiradinha aqui do gineceu, que é chamado de estigma. Então, os grãos de pólen vão cair aqui. O grão de pólen, ele tem dois núcleos, né, espermáticos, e um deles vai produzir uma estrutura chamada de tubo polínico, que é justamente como se fosse uma ponte, né, que é essa parte aqui, ó, que vai chegar até onde? Até aqui, aonde fica o gameta feminino. Então, ó, o grão de pólen ele tem duas células, tá? Uma dessas células vai produzir o tubo polínico, que vai fazer como se fosse uma pontezinha, tá? Aqui, ó, tá crescendo aqui para chegar até onde? Até o encontro do gameta feminino. Desculpa. Então, após a polinização, 2 núcleos espermáticos são descarregados em cada óvulo.
Aí aqui, ó, vai acontecer agora o processo de fecundação, onde esses dois núcleos aí, ó, vai chegar aqui e vai formar o embrião e também a estrutura que ela vai fazer o quê? Que ela vai servir de base nutritiva para esse embrião. Então, uma dessas células vai se juntar, né, do gameta masculino, vai se juntar com o gameta feminino, que é a oosfera, aqui ó, o núcleo da oosfera, que é a haploide, e a outra célula aqui, né, do gameta masculino, também é a haploide. Aí ele vai juntar um núcleo desse, são dois núcleos espermáticos, né? Um formou aqui o tubo polínico e o outro vai se unir aqui com a oosfera para fazer o que? O zigoto, tá? Que ele é o que? Diploide. Mas o que seria então a dupla fecundação? A dupla fecundação ocorre quando um núcleo espermático fecunda a oosfera, que foi aqui que aconteceu a formação do zigoto. Beleza, vai formar ali o zigotinho diploide. E o outro núcleo espermático fecunda a célula média, formando ali o endosperma, que é a reserva de alimento, né? Então, nesse exemplo aqui, né, nós temos ali o endosperma formado, e o endosperma, ele é o que? Triploide. Por isso que é diferente das outras plantas, né? Além de formar o zigoto, que é diploide, vai formar ali o endosperma, que é uma estrutura triploide, que serve de nutrição para o embrião. Então, o zigoto desenvolve o embrião, fica ali, né, na sementezinha formado, juntamente com essa reserva de alimento, que é o endosperma, tá? Que é triploide. E agora o que vai começar a acontecer? Esse embriãozinho vai crescer, vai germinar, aqui a semente germinando, né? E vai dar ali de novo a origem ao vegetal adulto. Então, quando a semente germina, o embrião desenvolve um esporófito maduro que vai crescer e se transformar ali no vegetal adulto. Mas para essa semente aqui germinar, ela precisou de energia, de nutrição, vinda da onde? Justamente daquele material triploide que foi feito junto com o embrião. Por isso que é chamado de dupla fecundação. Além de fecundar para formar o embrião, fecundou também uma outra estrutura para formar a nutrição para esse embrião, ok? Aqui, ó, tem uma outra figura um pouquinho mais ampliada para ver isso melhor. Então, olha aqui, ó, os grãos de pólen caem aqui no estigma, que tem dois núcleos espermáticos. Aí um vai fazer ali a produção do tubo polínico para poder conseguir chegar até a oosfera. Chegando lá, vai haver a fecundação, né? O embriãozinho vai ser formado, é o de formação diploide, porque é aqui metade do gameta masculino, né, no caso haploide, com a outra gameta feminino que também é haploide, vai formar o embrião diploide. E também o outro núcleo espermático vai fecundar ali, né, uma outra célula que vai formar ali agora o endosperma, que é triploide. Vai se desenvolver, vai germinar a sementezinha que se desenvolveu aqui e vai formar ali o vegetal adulto. Sem mistérios, né? E agora vamos ver um pouquinho sobre os frutos. O fruto nada mais é do que o ovário da flor bem desenvolvido. E para que ele serve? Para proteger a semente e também serve de reserva nutritiva. E o fruto ele é dividido em três partes. Essa parte mais externa aqui, ó, que é a casca do fruto, né, é chamada de epicarpo. Essa parte mais aqui do meio, que é a parte carnosa do fruto, quando o fruto é carnoso, né? Essa parte aqui mais carnosa, que é o que a gente come, né? Tem ali o mesocarpo. E lá no meiozinho, grudadinho com a semente, nós temos ali o endocarpo. E o conjunto dos três forma o pericarpo, tá? Então essas são as divisões ali do fruto. E existe uma classificação. Existem os frutos carnosos, ou também chamados de suculentos, né?
que pode ser dividido em dois tipos, né? Temos ali a baga, que ele vai ter várias sementes, exemplo, a laranja, a melancia, ou ele pode ser classificado em drupa, que é uma semente só. Aqui tá escrito certo, tá? Porque você fala, fazer uma drupa sertaneja, né? Uma drupa sertaneja, não. Mas aqui é drupa mesmo, né? De dupla, é drupa mesmo, tá? Com R. Então, ó, drupa é quando tem uma semente só, que é a manga e o abacate, por exemplo, tá? Mas também o fruto pode ser classificado em fruto seco. Ó, ele é classificado em carnoso e seco. Dentro do carnoso, ele pode ser classificado como baga, com várias sementes, ou drupa, com uma semente só. E dentro dos frutos secos, que são aqueles não suculentos, eles são classificados em dois tipos. Nós temos ali os deiscentes e os indecentes. O deiscente é que quando o fruto está maduro, ele se abre, tá? E vai ali fazer o quê? Ajudar, essa abertura vai ajudar as sementes ficarem expostas e serem dispersadas. Exemplo, o feijão, a ervilha, né? Então tem ali uma vagem que ela vai abrir e a semente vai sair dali, né? E o fruto que é seco, do tipo seco, indecente, é aquele que não se abre. Por exemplo, o arroz, o milho, né? Você vê que a casca dele é grudadinha na semente, no fruto, né? Então você não consegue, às vezes tem até dificuldade de abrir. Deveria ser o contrário, né? Deveria ser o indecente se abre e o decente não se abre. Mas, né, aqui no caso ficou decente se abre e o indecente não se abre, ok? Então cuidado para não confundir, porque não tem muito a ver que significado da palavra, né, no nosso geral cotidiano, tá? Aí temos também uma outra classificaçãozinha que é chamada assim, ó, cariópse, que é quando a semente é totalmente unida ao epicarpo, que forma ali a casca do fruto, né, como por exemplo os grãos de arroz, de trigo e milho, por exemplo. Temos o aquênio, que é a semente ligada ao resto do fruto por um pedúnculozinho, como por exemplo o girassol, né? No girassol você tem ali o pedúnculo que segura, né, a flor, e no meio da flor você tem as sementes, né? Então ele está presa, né, está ligada ao resto do fruto por esse pedúnculo. E nós temos também a sâmara, que são estruturas aladas. Como assim aladas? Aqui você vê no meio aqui, ó, a semente, e ela tem essa abinha aqui, ó, que parecem como se fossem duas asinhas, por isso que é falada alada, né? Que vai auxiliar na dispersão através do vento. Quando o vento bate aqui, ela gira, né? Ela sai como se estivesse voando por aí, girando, né? Por causa do vento que bate nessas beiradas aqui, né? Que são abertas. Então isso facilita justamente a dispersão dessa semente através do vento. Aí nós temos aqui o exemplo dessa planta aqui, né, que é a cabreúva, tá? Então quando fala alada, é uma estrutura semelhante, como se fosse mais asinhas, né, uma para cada lado, e a semente está aqui no meio, ok? Temos também frutos chamados de frutos partenocárpicos, né? Ou seja, aqueles frutos que não têm semente, como por exemplo a banana. Assim como nos animais, existe uma reprodução tipo no animal, né, do tipo assexuada, que é a partenogênese, que é quando ali, por exemplo, o óvulo não é fecundado pelo material genético do macho, e mesmo assim esse óvulo não fecundado gera descendente. Na planta tem algo parecido, tem algo semelhante, que é justamente isso aqui, ó, frutos partenocárpicos, né? Então o que acontece com esses frutos partenocárpicos, né? É quando o fruto ele ocorre sem que aconteça uma fecundação, tá? Então vai gerar um fruto ali sem semente, por quê? Porque não teve fecundação, que é o caso da banana. Você já viu dentro da banana alguma semente? Não tem, né? Porque as bananas são feitas, né? São geradas do fruto, né? Desse jeito. E tem também os pseudofrutos. Os pseudofrutos, né, são aquelas estruturas que até parecem com fruto,
né? Então, são estruturas onde a parte carnosa e nutritiva não veio do ovário, né? A gente viu até um slide atrás que a definição de fruto seria o quê? O ovário da flor desenvolvido. Mas essa estrutura aqui não veio do ovário da flor, e sim de outras partes da flor. Por isso que ele é chamado de pseudofruto, ou seja, como se fosse um falso fruto, tá? Aí pode ter várias origens. Por exemplo, pode ter origem do receptáculo floral, que é aquele pedúnculozinho, né, que é o cabinho lá que segura a flor. Aí, se for dessa estrutura que surgiu, aí nós chamamos de pseudofruto do tipo simples. Exemplo, a maçã, a pera, o caju, tá? Veio então lá daquela partezinha do pedúnculo da flor, ou também chamado de receptáculo floral. Agora, se tiver origem, por exemplo, né? Por exemplo, aqui, ó, origem de uma única flor que continha vários ovários. Então, uma única flor com vários ovários. Então, nós chamamos que são pseudofrutos do tipo composto, como, por exemplo, o morango. E tem aqueles também que derivam de uma inflorescência, tá? Ou seja, conjunto de várias flores. Então, nós chamamos esse daqui de pseudofruto, fruto do tipo múltiplo, né? Como o abacaxi, a amora e a uva. Cada gominho desse daqui, ó, do abacaxi, né? Ele veio de uma flor. Por isso que o conjunto dessas flores nós chamamos de inflorescência. E quando forma ali, né, um fruto único de várias flores, eu posso dizer também que é uma infrutescência. Então aqui tem o exemplo de abacaxi, amora, uva, são todos assim, pseudofrutos do tipo múltiplos. E agora falando um pouquinho da semente, né? A semente é o óvulo da flor também desenvolvido, né? No caso do fruto, era o ovário da flor desenvolvido. A semente é o óvulo da flor desenvolvido. E para que serve a semente? Proteção do embrião e reserva nutritiva. Aí tem aquela diferençazinha entre dicotiledônio e monocotiledônio, né? Então aqui a dicotiledônia vai ter 2 cotilédonos, né? Então cada bandinha dessa daqui nós chamamos de cotilédone. Tá? Como é dicotiledônia, vai ter 2. E no caso aqui da mono, vai ter uma só. E aqui tem as partezinhas, né? Que o embriãozinho vai começar a se desenvolver para formar ali uma folhinha. Nós chamamos de plúmula. Aí tem ali como se fosse um caulezinho, né? Que aí vai ser caulículo. E ali o que vai originar uma raiz quando começar a crescer, que vai ser a radícula. Depois que crescer, aí muda de nome, né? Para folha, caule e raiz mesmo. E no caso a semente também pode ser espalhada pelo vento, que aí nós chamamos também de anemocoria, tá? Então a dispersão pelo vento, assim como o dente de leão, como eu falei, né, da outra vez. Tem a zoocoria, que vai ser dispersado pelos animais. E a hidrocoria, que vai ser dispersado pela água, né? Aí aqui tem um exemplo do coco lá do coqueiro, né? Caiu um coco ali na água, vamos supor que tenha uma ilha, né? Aí a água vai levar esse coco até ele chegar em terra firme e começar a se germinar e formar ali um novo coqueiro. Então a água foi que fez o processo, né, de espalhar essa semente, ok? E você pensa que parou por aí? Não, ainda tem muita coisa para a gente estudar, né, a respeito das angiospermas, mas pelo menos as partes principais da planta a gente já estudou, tá? Então, a aula que vem vamos continuar com mais alguns assuntos. Ainda ficou faltando falar sobre o tipo de reprodução assexuada, porque nós falamos da reprodução sexuada. Então ainda falta falar do tipo de reprodução assexuada, tá? E também algumas particularidades como hormônios vegetais, por exemplo, ok? Então, cenas dos próximos capítulos. Mas por aqui, né, vamos parar por aqui, senão o vídeo também fica muito grande. Se ficou alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem e até o próximo assunto. Tchau, tchau!